Boa noite, professor. O assunto selecionado por mim foi avaliação de ferramenta de teste automatizado. Esse assunto é de suma importância, pois ajuda na avaliação de teste, identificando precoce erros e defeitos no software, e também a redução de custos e, da mesma forma, o aumento da confiabilidade do software. E com isso, ajuda na melhoria da produtividade da equipe de desenvolvimento. As ferramentas de teste que são utilizadas nessa atividade são o Jupyter, o Selenium e o teste NG. A comparação do critério de avaliação dos testes foram a facilidade de seu uso, a eficácia e os recursos que o mesmo deve possuir. Com relação à facilidade do uso, o teste deve possuir uma interface intuitiva e uma boa documentação. Isso são características importantes na avaliação da ferramenta. Já a eficácia faz referência à qualidade dos resultados e à sua precisão, que são avaliadas para determinar a eficácia da ferramenta. Já os recursos são importantes para o suporte para diferentes tipos de teste e integração com outras ferramentas. Uma breve descrição das ferramentas. O Jupyter é um framework de teste unitário para teste automatizado. Sua primeira versão foi lançada em 2017 e a última, o Jupyter 5, também conhecida como Unity Jupyter, que pode ser utilizada por diversas linguagens de programação, como C#, IntelliJ, NetBeans, entre outras. Já o Selenium é uma ferramenta de teste automatizada que simula a interação do usuário com o navegador de internet. O teste NG, por sua vez, é um framework de teste para Java que suporta teste unitário, integrados e funcionais. Com a realização de atividades, algumas perguntas surgiram, como: por que usar teste? Quando fazer teste unitário? Quem faz o teste unitário? Respondendo à primeira, o motivo da sua utilização de teste unitário era para prevenir contra aparecimento de bugs. Por quê? Bugs é oriundo de códigos mal escritos. Um código, quando é testado, é mais confiável e também permite alteração do código sem medo, quando o código é testado. E da mesma forma, testa situações de sucesso, ou seja, com a realização do teste, é criado um cenário. Esse cenário tem que mostrar um resultado e o teste deve mostrar o resultado esperado. Já com a relação aos resultados com outras práticas, como XP, com código coletivo, refatoração, integração e contínua. Já com relação à segunda resposta de quando fazer o teste, deve ser no início. Ou seja, primeiramente projetar e escrever a classe de testes. Depois, a classes com a regra do negócio, ou seja, com a funcionalidade da aplicação. E quando utilizar o teste unitário diariamente, que é o sugerido. E com relação à terceira pergunta, são quem faz os testes. Faz referência a dois tipos de testes, o teste case e o teste suite. O teste case é feito para cada classe, que deve ser feita pelo desenvolvedor, que projeta, escreve e roda o código. Já o teste suite roda vários testes case, é feito com uma espécie de coordenador e que coordena a equipe de elaboração do programa e também pelo desenvolvedor, que projeta e escreve o teste.
essas motos são infernais. Esse é o 4º vídeo, mas eu vou continuar. A minha garganta não está aguentando, não, professor. Vou continuar. Essa parte do teste faz referência a um teste unitário. Foi criado um arquivo, cujo nome do próprio arquivo é arquivo. Foi criado um cenário. Essa linha MD5 faz referência à seguinte situação. Vamos supor que eu crie 2 testes. Um teste vai apresentar um valor, número 5, que é oriundo da soma de número 3 e 2. Já o segundo teste faz referência à multiplicação destes valores. Ao executar o teste de forma simultânea, os testes devem apresentar os valores 5 e 6, e não uns valores iguais, 5 e 5, que aí no caso demonstraria um erro na elaboração do teste ou no código que está sendo testado. Já essa parte do slide faz referência aos recursos das versões de Jumit. Algumas das principais características do Jumit são as anotações, que faz referência à identificação dos métodos de testes, os accepts, que fornecem a variedade dos métodos dos accepts para verificar se um resultado esperado é igual ao resultado real do teste. Já o teste suite permite agrupar vários testes de um suite de teste. E o teste parametrizado, que foi disponibilizado na versão 5, que é o Jumit Jupyter, suporta teste parametrizado, ou seja, testes com diferentes conjuntos de dados de entrada. Já essa parte do teste é disponibilizada as anotações do Jumit 5, que alguns, no caso é o @before, o after, o before class, o after class. Já com relação a esse slide, que faz referência à realização de testes com Selenium, também da mesma forma, disponibiliza informação do que se trata essa ferramenta e a sua composição. Com relação à composição, disponibiliza a informação que o Selenium possui várias ferramentas como o WebDrive, o Selenium IDE, o Selenium Grid. O Selenium WebDrive é a principal ferramenta do Selenium, que fornece uma API. Já o Selenium IDE é uma extensão do navegador. Já o Selenium Grid é uma ferramenta que permite a execução de teste em paralelo em várias máquinas, e com isso acelerando o processo de teste. E para executar esse teste com Selenium, o equipamento deve ser configurado, Deve-se fazer a realização do download do WebDrive, fazer a sua instalação, que no caso é uma biblioteca, e depois o download do complemento, que é o download do clone, quando para utilizar o navegador Chrome. Se for utilizar outro navegador, tem que fazer esse complemento. Já essa parte do slide faz referência à realização de testes como o Selenium, Faz referência aos pontos-chave de integração com o Selenium, que é a automação de navegação, teste de integração, o cross-browser testing, o framework testing e seletores. E aí também que o Selenium permite a disponibilização de relatórios detalhados. Já essa parte faz referência à tela do Selenium, no caso somente a tela. Já essa aqui é o site e as bibliotecas que podem ser utilizadas, que no caso aqui faz o C#, o Ruby e o Java. Tem mais. Já essa parte aqui do slide faz referência a um caso de teste que foi executado e que, no caso, a aplicação apresentou uma mensagem de erro.
após a correção, o teste foi realizado e teve a sua funcionalidade com 100% e 100%, não obteve nenhum erro. Já essa parte do slide faz referência ao teste NG, que é um teste voltado à integração. Da mesma forma, faz referência ao tipo do que ele se trata e também de sua abordagem. E da mesma forma, as principais vantagens que o teste NG possibilita, que é a capacidade de executar de forma flexível e personalizada, e esse framework possui diversos recursos como dependências entre testes, configurações avançadas, relatórios detalhados, integração com outras ferramentas de testes e desenvolvimento. Além disso, é compatível com a maioria dos ambientes de desenvolvimento como Java, Eclipse, IntelliJ, facilitando dessa forma a integração com projetos já existentes. Já essa parte do slide faz a comparação das ferramentas de teste automatizado, que primeiramente deve avaliar a compatibilidade da ferramenta. Além disso, que é importante verificar se a ferramenta suporta a linguagem de programação utilizada no desenvolvimento da aplicação. E outro aspecto importante e considerado é a facilidade do uso que a ferramenta deve possuir. No caso do Joomla, ele tem fácil interação. Já o Selenium, ele é utilizado para navegadores. E o teste NG, como disse anteriormente, é utilizado para integração. Essa parte aqui do slide faz referência ao resultado de avaliação do Joomla, do Selenium e o teste. É lógico que esses resultados é conforme o perfil da aplicação que está sendo utilizada. Já essa parte do slide faz uma descrição dos resultados, que os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos positivos do Selenium é que ele oferece um excelente suporte para diferentes navegadores. Já o Joomla tem um ótimo para teste unitário. E o teste NG é altamente configurável para teste avançado. Os pontos negativos desses testes, segundo as minhas pesquisas, que o Joomla não é tão eficaz para automação de testes de integração e funcionais quanto o teste NG. Já o Selenium requer mais habilidade, ou seja, o desenvolvedor tem que estudar mais para poder utilizá-lo. Já o teste NG é mais difícil de dominar que o Joomla mais difícil para desenvolvedores iniciantes, mas para desenvolvedores mais experientes, no caso não. E por fim, essa é a última tela que faz recomendações e conclusões. A recomendação é, de acordo com meus estudos, o teste melhor para automação de testes será conforme o perfil e teste desejado, mas a maioria do caso, uma boa opção, o Selenium. E como conclusão, ao avaliar ferramentas de teste automatizado, é importante considerar os seus critérios. Os critérios têm que ser bem claros e definidos, com abordagens disciplinadas, corretas, ferramentas certas que podem economizar tempo, esforço e conclusão de teste, aumentando a qualidade do software pronto. E por fim aqui, professor, tem referência. E como uma avaliação da atividade executada, que eu gostaria tanto que a minha equipe de site de leilão tivesse realizado o teste. Tantos problemas seriam identificados e com isso corrigido. E com isso teria-se feito uma apresentação mais adequada. Colocar o protótipo como Pocotó, meu Deus do céu, não existe, não entra na minha cabeça. Se eu fosse o cliente, já seria motivo de dispensa. Também da mesma forma, com a execução do teste, a documentação teria uma qualidade mais eficiente e a aplicação também teria mais funcionalidade e com isso a equipe obteria uma nota melhor, que seria o mais desejado. E com isso se encerra a gravação, professor.